Então, gente, vamos começar aqui mais uma aulinha aqui que eu montei pra gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a produção dos raios-x, mais especificamente da radiação característica. Eu ainda vou fazer outro vídeo sobre a de frenamento, então vocês aguardem. Mas hoje a gente vai ficar apenas com a característica, ok? Então eu vou tentar conversar aqui com vocês e ver mais ou menos, tentar explicar mais ou menos o que é radiação característica, né? Então, aí no primeiro slide, né, como vocês estão vendo, são produzidas duas formas distintas, né, de radiação, e essas duas formas ocorrem ao mesmo tempo, né? Isso daí já é uma coisa que todo mundo sabe, eu acredito que vocês já saibam disso, né? Que temos as duas formas, como eu falei, né? A radiação de freamento, que também é conhecida como Bremsstrahlung, e a radiação característica. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ficar só com a característica. No próximo slide aí, né, eu tentei montar uma pequena revisão, né, da estrutura do átomo, porque eu acredito que pra gente entender melhor como a produção do raio-x é feita mesmo, né, é produzido, né, a gente tem que entender como funciona um átomo, né? Então, aqui eu montei aqui uma pequena revisão, né, falando sobre como é a estrutura do átomo e como vocês estão vendo aí no slide, né, vou ler para vocês o que está escrito. O modelo utilizado para representar o átomo, né, passou a ser concebido como tendo um núcleo pesado com carga elétrica positiva e vários elétrons com carga elétrica negativa, cujo número varia com a natureza do elemento químico, né? Então, essa é basicamente a estrutura do átomo, né? E aí, né, no próximo slide, eu coloquei uma figura, né, representativa de um átomo, né, pra gente relembrar como que é um átomo, né? Então, aí no meio vocês vejam, né, essa bola meio vermelha, meio laranja, não sei, o núcleo, né, o núcleo do átomo, né, que no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, né? Então, é a carga positiva, vamos dizer assim, que no caso é representada pelo núcleo do átomo, né? Lembrando que nêutron não tem carga, né? Só prótons que têm carga positiva, né? E no lado de fora, vamos dizer assim, né? Nós temos as camadas eletrônicas, né? Ou então tem muita gente que fala orbitais, né? Então, nós temos aqui na figura, vocês podem ver como essas elipses, né? Essas elipses azuis. Então, cada uma dessas elipses está representando uma camada eletrônica, um orbital diferente, né? E nesses orbitais também a gente chama também de eletrosfera, né? Que são onde são encontrados os elétrons de carga elétrica negativa, né? Então, a estrutura de um átomo basicamente é o quê? O seu núcleo, né? Que tem os nucleões, que no caso são os prótons e os nêutrons, né? E no lado de fora nós temos a eletrosfera, que nada mais é do que os elétrons, né, que ficam em cada um dos seus orbitais, né? E é isso. Nesse próximo slide que vocês estão vendo aí, né, eu tentei representar, não ficou lá muito bonito, mas dá para entender, gente. Eu tentei mostrar a estrutura eletrônica dos átomos, né? A gente sabe que não é todo átomo que tem essa estrutura bonitinha formada, né? Cada átomo tem a sua estrutura específica, mas eu quis tentar aqui montar para a gente pegar essa lembrança, essa revisão, né? Para a gente entender o que a gente vai falar ainda mais para frente, né? Então, vocês vejam aí. Essa bolinha vermelha, no caso, está representando o núcleo do átomo, né? E nós temos várias camadas, né, eletrônicas, que são chamadas da K, letra K, até a letra Q, né? A K é a mais interna e a Q é a mais externa, né? E aí esses números embaixo significam o quê? O número máximo de elétrons que pode ter em cada camada. Então, ou seja, na camada K, né, que é a mais próxima do núcleo, só podemos ter 2 elétrons, né? E nas adjacentes, camada L, nós podemos ter o máximo de 8 elétrons. Na M, 18 e por aí vai, né? Na N, 32, na O também 32, na P, 18 e no Q, 8, o máximo, né? Então, essa foi basicamente uma pequena revisão que eu montei pra gente, porque eu acho importante a gente saber a estrutura do átomo, né? E como o átomo funciona, pra gente entender de fato como é produzido a radiação, né? E aí, né, no próximo slide, né, eu trouxe para vocês o conceito, né, dos raios-x, né?
E aí eu vou ler para vocês, né? Raio-X, denominação dada à radiação eletromagnética de alta energia, que tem origem na eletrosfera ou no freamento de partículas carregadas no campo eletromagnético do núcleo atômico ou dos elétrons, né? Então, essa é a denominação, é o conceito, né, de raio-x. Então, é importante a gente saber que a raio-x é uma radiação eletromagnética. Então, se vocês verem por aí em alguma prova, não sei, algum exercício falando que raio-x é uma radiação corpuscular, isso é falso, não tem partículas no raio-x. Raio-x é uma radiação eletromagnética, tá? Do mesmo modo que a radiação gama. Radiação gama também é uma radiação eletromagnética, tá? E aí, né, no próximo slide, né, como ocorre a produção, né? Finalmente a gente chegou nessa parte, né? Como de fato ocorre a produção dos raios-x característicos, né? Então eu vou ler aqui para vocês. Os raios-x são produzidos pela interação dos elétrons incidentes liberados do cátodo com os elétrons orbitais das camadas mais internas, K e L, dos átomos do anodo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre o tubo de raio-x, né? Falando cada parte específica, cada componente, né? Mas eu creio, né? Eu acredito que vocês saibam o que é o cátodo e o que é o anodo, né? O cátodo é a parte positiva, vamos dizer assim, do tubo, e o anodo é a parte negativa, né? Então, a produção de raio-x ocorre da seguinte forma: a gente aplica uma diferença de potencial no cátodo, né? Com isso, se forma ali no cátodo, tem muita gente que fala que é nuvem de elétrons, não sei se vocês já escutaram esse termo, mas tem muita gente que fala, tem muitos livros que vem escrito isso, que ali no cátodo é feita uma nuvem de elétrons e junto com os elétrons do próprio átomo ali que forma ali o cátodo, né? E vocês sabem que partículas do mesma carga se repelem. Então, elétrons com mais elétrons se repelem, né? Então, de acordo com a diferença de potencial que a gente dá ali no cátodo, né? Os elétrons, eles são direcionados para o anodo com uma energia significativa, né? Então, o que está dizendo aqui nesse slide? Que a interação dos elétrons incidentes vindos do cátodo, né, com os elétrons orbitais das camadas mais internas no caso K e L, dos átomos de anodo. Então, o que acontece? A interação dos elétrons lá do cátodo, que vem com uma energia muito forte, com os elétrons que fazem parte do anodo, que estão nessas camadas que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, a produção de raio-x ocorre dessa forma, né? E aí a gente vai ver mais aqui para frente, está escrito, está explicando que essa parte dos raios-x característicos, né, ocorrem mais com os elétrons da camada K ou da camada L, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, né, aí no slide como a gente vê, né, eu vou ler para vocês essa interação do quê? Dos elétrons vindos do cátodo, né? Dos elétrons incidentes que a gente fala. Quando é capaz de ejetar o elétron de sua órbita, deixa uma vacância na camada, forçando algum elétron de uma camada mais externa adjacente ou não a ocupá-la, né? Nessa transição, o elétron da camada mais externa libera um fóton para perder a energia excedente e se estabilizar na camada mais interna. O que está querendo dizer aqui, gente? A forma, né, a energia que a gente dá, de acordo com a energia que a gente dá lá na diferença de potencial no cátodo, né, deixa o elétron incidente numa velocidade, numa energia exorbitante. Quando ele chega no elétron do anodo, né, ele vem com uma energia com tanta força, que ele é capaz de tirar um dos elétrons que estão lá nas suas órbitas do anodo. Tanto que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui de novo essa figura aqui da estrutura eletrônica. Como vocês estão vendo que na camada L a gente só pode ter 2 elétrons. Quando um elétron incidente do cátodo vem com tanta força, ele vem que ele expulsa, ele tira um desses elétrons aqui da camada L. Só que a camada L não consegue, vamos dizer, viver, se manter estável, esse átomo no caso, né,
com apenas um elétron nessa camada. O que acontece? Fica um buraco aqui, porque onde era para ter 2, tem apenas um, certo? Então, o que acontece nesse caso? Quando esse átomo é tirado, né, da camada K, o elétron que está na camada L, na camada do lado, cede um elétron da camada dele para o K. Ou seja, o K, que ele precisava ter 2. O elétron veio numa velocidade, pá, tirou um só. Tirou um, ficou um só na camada K. O elétron que está na camada L cede um dele para a camada K. E a camada K volta a ter 2. Só que quando ele cede da camada L para a camada K, ele tem o elétron que está na camada L tem uma força, tem uma energia a mais dos elétrons da camada K. Então, quando ele pula, né, vamos dizer assim, ele pula para a camada K, ele libera a energia excedente que ele tem, certo? E essa camada excedente é justamente o raio-x, né? O raio-x característico, entendem? Então, eu espero que eu esteja me fazendo entender aqui, gente. Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, vocês deixem no comentário que a gente tenta tirar a dúvida de vocês, beleza? Então, né, como tá aí no próximo slide, né, aí está escrito, né, a energia, né, fóton de raio-x, liberada nessa transição. O que é a transição? É um elétron pular da camada L para a camada K, né? Liberada nessa transição é igual à diferença das energias de ligação das camadas envolvidas, né? Energia de transição. E é denominada de raio-x característico, né? Foi exatamente isso que eu expliquei para vocês. Nesse momento que o elétron da camada K pula para a camada... Não, desculpa. O elétron da camada L pula para a camada K, né, ele libera essa energia excedente que ele tinha e essa energia é o raio-x característico, tá? Aqui no próximo slide, né? Como as energias de ligação dos elétrons são características de cada elemento, os fótons de raio-x produzidos nas transições também são característicos do elemento químico que serve como alvo do anodo. O que está querendo dizer aqui, gente? Que essas energias, né, de ligação entre cada camada eletrônica, entre cada orbital, né, cada elemento químico tem a sua energia própria. Ou seja, a gente vendo, né, a energia que um fóton, que um raio-x, que um elétron, né, no caso, liberou, né, nessa transição que ele fez de uma camada para outra, a gente consegue identificar qual é o material que foi usado ali. Por quê? Porque essa energia é própria daquele material. Cada material tem uma energia diferente. Então, por isso que o nome raio-x característico vem daí. Por quê? Porque é característico de cada material, entendeu? Cada elemento que é usado no anodo, como alvo do anodo, entende? E a gente vai falar mais pra frente sobre os materiais também, que é feito no anodo, que são usados no anodo, né? Mas é isso. Aí no slide 10, né, a gente vê escrito: o fóton de raio-x característico é designado pela camada que capturou o elétron. Ou seja, né, o elétron veio, o elétron é incidente numa energia enorme. Quando ele chega no átomo do anodo, do alvo do anodo, né, ele tá com uma energia tão forte que ele tira um dos elétrons da camada orbital, né, que normalmente é o K ou o M, né, o L é o que está escrito aqui. Geralmente é uma dessas duas camadas. Nessas duas camadas, né, no caso, gera-se um buraco, né? A gente fala vacância, mas é praticamente um buraco. Então, as camadas adjacentes, né, as camadas do lado, né, eles cedem um elétron para aquela camada que está com um buraco, né, para o átomo ficar instável, porque isso também deixa o átomo instável, né? Se a gente deixasse assim livre, solto, o átomo ficaria instável e não pode ocorrer isso, né? Então é basicamente isso que está querendo dizer nesse primeiro parágrafo aqui. Então, continuando, o subscrito alfa, né, se refere a uma transição entre camadas adjacentes, exemplo, de L para K ou de M para L. O que está querendo dizer aqui, gente? Que normalmente, né, nessa questão de radiação característica, a gente sempre se refere a K-alfa ou K-beta, né, para se especificar qual das camadas que foram feitas essa transição de energia, né, para a gente entender melhor. Então, ou é K-alfa ou a K-beta.
né? O K-alfa se refere a uma transição entre as camadas adjacentes. O que significa adjacente? Adjacente é uma coisa ao lado, tá? Ou seja, quando a gente fala K-alfa, se refere a uma transição entre uma camada e a outra do lado. Exemplo que ele deu aqui no slide, de L para K, ou de M para L. Ou seja, é uma camada que está no lado da outra. O elétron pula de uma camada, pula para uma que está aqui do meu lado, entende? E a gente também fala K-beta, né, entre camadas não adjacentes. Ou seja, K-beta a gente se refere a camadas que não estão uma no lado da outra. Aí o exemplo que ele dá aqui no slide é, exemplo, de M para K. A camada L não fica ao lado da camada K. Então, a gente se refere a ela como K-beta. Pode ocorrer esse caso também, de uma camada que não esteja ao lado da outra, ceder esse elétron, né, e liberar essa energia excedente. Ocorre também. Então, K-alfa é para camadas uma ao lado da outra, camadas adjacentes, e K-beta é para camadas não adjacentes, camadas que não estão do lado. Ou seja, um cara lá da fileira, lá de trás, querer ceder para primeiro da fila, pode acontecer. No caso, esse nome a gente se refere a K-beta. Ou seja, o segundo da fila ceder energia para o que está em primeiro é K-alfa. Por quê? Porque está um no ladinho do outro. Entende? E aqui no final a gente fala que os raios-x característicos correspondem a cerca de 10% de toda a radiação produzida no aparelho. Porque foi o que está escrito lá no primeiro slide, né? Os dois efeitos ocorrem ao mesmo tempo, né, na produção de raio-x, tanto característico quanto de frenamento. Só que o de frenamento ocorre mais, né? O de frenamento, ele corresponde a cerca de 90%, né, de toda a radiação produzida ali no aparelho. E os característicos apenas a 10%, né? E aí, no próximo slide, né, eu quis explicar um pouquinho sobre a representação de cada evento desse, né? E o primeiro que eu coloquei aqui para vocês, né, é a representação do evento de K-alfa, né? K-alfa, o que é K-alfa, né? Já expliquei para vocês. K-alfa é a transição de uma camada adjacente, ou seja, uma camada no ladinho uma da outra, de uma para a outra, né? No caso de K para L, né? Então, vamos ler aqui o que está escrito aqui no slide. Quando o elétron incidente proveniente do cátodo interage com o elétron da camada K é a primeira camada, ou seja, a camada mais interna ali do átomo, localizado no anodo, transfere toda a sua energia para ele. Este, agora com mais energia, é ejetado da camada K, gerando uma vacância nesse nível. Né? O que está querendo dizer aqui? Né? O elétron lá do cátodo, o elétron incidente, veio com uma energia tanta, que expulsa o elétron da camada K. Camada K é a camada mais interna do átomo, né? E ele vem com tanta energia que ele expulsa, ele cria um buraco ali. Só que aquele buraco não pode ficar ali, né? Não tem como, né? E aí, continuando, né, no próximo slide, o elétron do nível subsequente, ou seja, o L, o elétron da camada ao lado, né, desloca-se para o nível K, ou seja, K-alfa é um elétron que está ao lado do outro, só pula, né, de uma casinha para outra, vamos dizer assim. Mas como sua energia é maior, ele libera esse excesso de energia como um fóton de raio-x, cuja a energia é característica da diferença de energia entre os níveis K e L do átomo, né? É o que eu estou falando desde o início, né? O evento de K-alfa, tá escrito aqui, o fóton liberado é chamado de K-alfa, e esse é o evento característico de maior probabilidade, né? Porque é o que a gente está falando, né? O exemplo que eu dei também anteriormente. Você está numa fila, você é o segundo da fila. Se o primeiro foi embora, você vai e passa para o primeiro lugar. Você só pula, né? Você só pula. Então, imagina, é mais fácil o quê? O que acontecer? Você tá na fila, você tá de um segundo pular pro primeiro, ou o que tá lá no final da fila, o último da fila, pular pro primeiro? Não, né? É você que tá em segundo e pular pro primeiro, do que o último lá passar por todo mundo, né? Então, é isso basicamente que ele tá falando aqui nesse slide. E aí, né, no próximo slide eu tentei colocar aqui uma figura, né, para vocês entenderem melhor,
que é isso que eu tô falando, né? Não sei se dá para entender muito bem, mas enfim, aí tá a figura de um átomo novamente, né? No meio aí tem o seu núcleo, que tá meio de azul, meio verde, não sei, né? E depois tem os orbitais, que são essas elipses, né? Esses círculozinhos azuis, né? E cada pontinho vermelho, vocês estão vendo, é um elétron em cada camada, né? Em cada camada deles, né? E aí, na parte de baixo, vocês vejam só, elétron incidente, o elétron que está vindo lá com uma força, com uma energia toda. Ele chega e bate no elétron que está na camada K, a camada mais interna do núcleo. Do núcleo não, da eletrosfera, desculpa. E aí vocês vejam, ó, o elétron é expulso da camada K, né? Ou seja, fica um buraco ali, um buraco que não pode, né? O que acontece? Aí na parte de cima da imagem tá escrito, né? O elétron da camada K, ou seja, da camada ao lado, pula, né? Mudando para a camada K. Ele pula de um lado para o outro, né? E essa energia excedente que ele tem que liberar, né? De uma camada para outra, é, no caso, o raio-x. Nesse caso, é o K-alfa. Por quê? Porque foi de um ladinho para o outro, né? Então, acho que deu para entender agora, né? Com a imagem fica melhor de entender. E aí, né, a gente vê agora a representação, né, do evento de Cabeta, né? De Cabeta é o que eu já falei para vocês, né? Cabeta é aquele lá do último da fila querer vir pro primeiro. Acontece? Acontece, mas é bem pouco a probabilidade, né? Então, o que está escrito aqui, uma segunda probabilidade é o deslocamento de um elétron do nível M para ocupar a vaga do nível K. Ou seja, todo mundo aqui quer chegar no nível K, quer chegar ao primeiro, né, a primeira camada. Só que aí a gente só vai diferenciar o que está atrás na segunda camada ou o que está lá no fundo, que é passar todo mundo e ir para a primeira, né? Então esse aqui é Cabeta. E aí, continuando, né, a gente vem escrito assim: como o elétron do nível M também possui energia maior que o do nível K, que é o primeiro, né, ele libera esse excesso de energia como um fóton de raio-x característico, denominado K-beta, cuja energia é igual à diferença de energia entre os níveis M e K do átomo, né? É aquele negócio que eu já expliquei. O cara lá de trás passa todo mundo e vai para frente, né? E a diferença de energia de uma camada para outra, ele solta, ele libera, e é a produção de raio-x característico, né? E aí está escrito no final, né? Esse evento característico tem menor probabilidade de ocorrer que o K-alfa, né? Foi como eu disse para vocês, né? É mais fácil o segundo da fila virar primeiro do que o último virar primeiro, né? E aí, né, eu trouxe mais uma foto para vocês verem, agora mostrando a parte de K-beta, né? K-alfa já foi. Então, a mesma coisa, ó, parte de baixo, o elétron incidente vem lá do cátodo com a energia toda, né, e bate no elétron da camada K. Ele expulsa esse elétron da camada K, da primeira fileira, né, da primeira camada. Ele deixa um buraco. Só que a gente não pode deixar esse buraco nesse átomo. A gente não pode. Nesse caso aqui, né, olhando aí para cima, na parte de cima da imagem, um elétron que não é vizinho, ó, vocês estão vendo, temos 3 orbitais aqui, né? O K, o L e o M, né? O M, no caso, é o terceiro aqui, né? O últimozinho aqui, né? Ele cede um elétron para a camada K. Ou seja, do terceiro ele pula para o primeiro, né? E essa diferença de energia, né, que ele também tem uma energia superior à camada K, ele libera em forma de raio-x característico, né? Mas aí, nesse caso, a gente fala que é o quê? É K-beta e não K-alfa, né? Então, acho que esse esquema aqui, eu acho que fica melhor para vocês entenderem. E aí, né, temos outra imagem aqui, já, assim, explicando no geral, né, como que ocorre a radiação característica, né? Eu acho que a imagem vai ficar um pouco clara, ficou um pouco clara aqui pra mim, mas eu não sei se no vídeo aí vai estar, eu vou tentar melhorar a imagem pra vocês. Mas o que ocorre é o seguinte, é o que eu estou falando o vídeo inteiro, né? A gente vê aí na primeira representação aí acima à esquerda, né? A gente vê o elétron incidente lá do cátodo, né? Com aquela energia enorme, ele vem e bate no elétron da camada K. Da primeira camada, a camada mais interna do átomo, certo? Aí agora a gente olha aqui para a segunda representação, né? Aqui no lado direito da imagem, a gente vê que
esse elétron, né, ele é expulso do átomo, esse elétron da primeira camada, né? E vocês estão vendo aí, tá branco aqui na imagem, eu não sei se vocês conseguem ver, né? Mas criou-se um buraco nessa camada. E a gente não pode deixar esse buraco, né? Então, o que acontece? A gente vai agora para a representação abaixo, né, na esquerda, né? E aí a gente vê, no caso, aqui é um evento de K-alfa, né? Por quê? Por que eu sei que é K-alfa? Porque é uma camada ao lado, vocês estão vendo? É uma camada ao lado da que estava o buraco. O que acontece? O elétron da camada L pula para a camada K. E agora, essa camada K, cria-se um buraco ali. E aí, acontece aquela famosa efeito cascata, né? Ou seja, camada K tinha um buraco, a camada L pegou o elétron dele e jogou para a camada K. Beleza, camada K, show de bola. Tem 2 elétrons ali, beleza. Agora nós temos um buraco na camada L. Não pode ficar também. A camada M manda um elétron para a camada L fica de boa com seus elétrons e por aí vai até o final do átomo, né? Essa vacância, né, ela é permitida, se eu não me engano, na última camada dos átomos pode-se ter essa vacância, pode-se ter esse buraco, né, entre aspas. Mas nas camadas internas não se pode, né? Então, como a gente vê aqui na representação, né, quando o elétron, né, da camada L passa para a camada K, é o que? É liberada energia excedente e é formado raio-x característico. E na última aqui representação, né, de baixo aqui da direita, a gente vê que no caso a camada K, ela tá completinha, né, 2 elétrons ali, e a camada M agora é a que ficou com buraco, né, foi como eu falei. Então aqui, a partir daqui, vai começar aquele efeito cascata, né, que é uma camada passando para outra até esse buraco chegar lá na última camada, que aí vai dar um jeito ali. Não sei o que vai acontecer, mas ali o átomo vai dar um jeito, né? E aí, né, eu quis trazer para vocês também, falar um pouquinho, né, sobre o espectro, né, de emissão da radiação característica, né? O que é o espectro? É aquele gráfico que a gente vê muito nos livros, também de vez em quando cai em prova, tá? Então, por isso que eu achei interessante trazer aqui para vocês, falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí, o que está escrito aqui na curva representativa, né, no gráfico lá que a gente vê, os feixes de raio-x característicos produzidos aparecem como picos monoenergéticos de valores equivalentes aos elementos alvos utilizados. Então, o que está querendo dizer aqui? Que naquele gráfico lá para a gente ver, né, a representação da produção de raio-x produzida ali no aparelho, sempre que for radiação característica, a gente vai ver só um picozinho, um pico. Porque esse pico significa a energia característica do material que está servindo como alvo no anodo, né? Foi o que eu disse para vocês. Como é que a gente sabe que a radiação é característica? Porque cada átomo, cada material, cada elemento químico tem uma energia própria, né? E quando esses elétrons saltam, né, de uma camada para outra, eles liberam essa energia característica do material. Então, não tem como a gente achar que é um material, só que não é outro material. Não tem. Por quê? Porque cada material tem sua energia própria, sua energia específica. Então, né, quando a gente vê no gráfico, tem a foto aqui para vocês verem, a gente vai ver que sempre que for radiação característica, vai ser apenas um picozinho, porque é só aquele sinal que representa a energia do material, apenas isso. E aí eu trouxe para vocês, né, vocês estão vendo aí o gráfico que eu falei, né? Então aqui na barra horizontal significa o quê? A energia dos fótons, né? E na barra aqui vertical significa o número de fótons. Então o que a gente observa aí? Aqueles picos que eu falei para vocês, né? Então K-alfa sempre vai ser maior que K-beta. Por quê? Porque K-alfa ocorre mais vezes do que K-beta. E também porque a energia de K-alfa é maior que K-beta, ok? Então, né, aqui eu acho que a gente está chegando já no final aqui, né?
Eu também separei um pouquinho, né, achei interessante também falar um pouquinho disso, né, sobre os elementos químicos, né, utilizados como alvo no anodo, né, e aqui eu trouxe para vocês, né, no radiodiagnóstico, os 3 elementos químicos utilizados no processo de produção de raio-x são o tungstênio, né, que o número atômico dele é 74, o ródio, que o número atômico é 45, e o molibdênio, que o número atômico é 42. Então, quando a gente trata, né, de radiodiagnóstico, a gente encontra mais esses 3 elementos, né? O tungstênio, o ródio e o molibdênio, tá? E aí, explicando, né, para vocês por que a gente usa esses elementos, né, tá escrito no slide, né, vou ler. O tungstênio é o elemento químico utilizado como alvo em equipamentos geradores de raio-x que utilizam energias médias superiores a 50 kV, tais como raio-x convencionais, odontológicos e tomografias computadorizadas. Então, nesses aparelhos, né, a gente encontra mais o alvo sendo constituído de tungstênio, né? E o ródio e o molibdênio são empregados em mamógrafos, né, para radiografar mamas mais e menos densas, respectivamente, né? Então, quando a gente se trata de mama, né, por ser um tecido mais denso, né, depende, né, porque tem mama densa e tem mama mais adiposa, vamos dizer assim, a gente usa esses 2 elementos químicos aqui, né, como um alvo no anodo também, o ródio e o molibdênio. E aí, né, o último slide aqui da nossa conversa, da nossa aula, né, eu quis trazer aqui para vocês uma pequena tabela que ele mostra que esses 3 elementos, né, que eu falei, o tungstênio, o ródio e o molibdênio, né, e algumas informações sobre eles, né, como energia. Então, a gente vê, ó, a energia de K-alfa, né, do tungstênio é 59,35 keV. E vejam a diferença de um para o outro, ó. K-alfa é 59,31, comprimento de onda de K-alfa é 0,20, a frequência de K-alfa é 15, e vejam aqui a diferença de energia de K-alfa é 59,31 e K-beta 67,23. Então, vocês veem que tem uma diferença de uma camada que é uma no lado da outra e uma camada que não é uma no lado da outra, né? E aí no ródio a gente vê a mesma coisa. A energia de K-alfa do ródio é de 20,21. A energia de K-beta é 22,72, né? A energia de K-alfa do molibdênio é 17,48. E a energia de K-beta do molibdênio é 19,61. Né? Então, a gente vê bem a diferença de energia, né? A energia que é liberada desses 2 eventos, né? Tanto K-alfa quanto K-beta, né? E aí, né, gente, a gente chega ao fim aqui da nossa aulinha, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. O meu intuito aqui é que vocês entendam como ocorre a produção de raio-x característico, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, vocês deixam o seu like, se inscrevam aqui no canal, que isso me ajuda bastante, tá? E depois eu ainda pretendo fazer um vídeo falando sobre a produção de raio-x de frenamento especificamente, né? Mas então é isso, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.